Então vamos lá, gente. Vou fazer a introdução, contexto inicial, passo para a Sofia, depois é com vocês. Deixa eu só iniciar aqui. Boa noite mais uma vez, pessoal. Em nome do RHLF, a gente dá o início ao evento executivo de líderes desse ano, de 2021, dando continuidade a esses eventos online. A gente gostaria muito de estar mais próximo, mais presente, de uma forma mais física, mas ainda não dá. Então, nesse evento de executivo, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias associando ao tabuleiro de xadrez. Então, o tabuleiro de xadrez no mundo corporativo. Liderança, um verdadeiro jogo de xadrez, uma arte, uma ciência. O desafio do gestor atual é dar um checkmate na liderança tradicional, criando estratégias para suportar as mudanças ocorridas nos últimos tempos. Como lidar com as pressões psicológicas sofridas nos últimos anos? Como saber movimentar e motivar sua equipe satisfazendo as necessidades da organização? Como se reinventar para alcançar as metas e resultados almejados? Sofia, é com você, boa noite. Segue suas boas-vindas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aí, equipe RHLF. Boa noite, os nossos amigos de sempre, que estão aí sempre nos dando uma força, estando junto conosco nos eventos remotos, que nós estamos realizando já há 2 anos, né? E agradecer especialmente a Ilmer, que eu acredito que já faça parte do time RHLF. Daqui a pouco ele vai ganhar uma plaquinha RHLF. Eu faço parte do time. O Salchini, que é a primeira vez que está conosco, mas já conhece o RHLF há bastante tempo também. Fico muito contente deles terem aceito esse bate-bola que nós vamos ter agora entre eles, entre o Rodrigo, entre vocês também, que precisam contribuir aí com perguntas, né, com questões. E vamos tocar essa bola aí o melhor que nós pudermos. Esse talvez seja o último evento remoto desse ano. Acreditamos que o próximo será o Congresso e estamos aí num elo positivo para que esse Congresso seja presencial. Será apenas um dia, mas tomara que tudo ocorra certo para que nós tenhamos um evento presencial com menos pessoas, mas que seja um evento com cara de RHLF. Muito obrigada mais uma vez a todos e vamos tocar essa bola agora, Ilmer e Salchini. E obrigado, Sofia, Rodrigo. Salchini, prazer estar com você. É uma honra estar com vocês aqui, já na expectativa desse encontro em novembro presencial, para compartilhar e esse olhar, né? Hoje eu fiz evento presencial, depois de um tempo sem evento presencial na Petrobras, e foi tão bom de estar com as pessoas ali. E isso a gente sabe que tem muitos protocolos que podem proteger a gente sem gerar nenhum tipo de risco maior. Então, verdade. Tem várias formas de fazer a coisa segura e a gente se vê também é importante. Na nossa conversa de hoje, o Salchini talvez queria também dar uma boa noite para a gente depois começar a conversar, mas Salchini, dá uma boa noite para a gente aí. Boa noite a todos. É muito bom começar um evento com a energia da Sofia. Sofia, você é maravilhosa, a equipe aí da RHLF. E, doutor Ilmer, é um prazer dividir aí o evento contigo, tá bom? Obrigado. Eu preparei uma apresentação bastante breve para a gente aquecer os debates e colocar aqui... Opa, deixa eu botar aqui para compartilhar a tela. Tem que compartilhar a tela aqui. Pronto. Vê se está certinho aí, Rodrigo. Está na tela verde? Perfeito. Está a tela aqui aparecendo, xadrez corporativo. Joia. Eu queria falar um pouquinho dessa experiência de 30 anos de consultoria com diferentes indústrias, diferentes empresas, diferentes mercados, governo inclusive, nacionais, multinacionais, siderurgia, transporte, óleo e gás, energia, telecom. Cada indústria dessa é muito diferente. Então, se você pensa em indústria de base, como o petróleo, por exemplo, falava agora da Petrobras, e está aqui o Nasser, que é um especialista em siderurgia, são totalmente diferentes. Mas se pegar e comparar siderurgia e plataformas com L'Oréal, por exemplo, gente, é tão grande a diferença cultural, é tão grande a forma de trabalhar, que uma das coisas legais de ser um consultor é que você sabe que você não sabe nada. E você aprende a respeitar as pessoas, a ouvir as pessoas, porque a primeira coisa que eu acho importante tem que trazer aqui é, mais do que nunca, não tem tamanho único. Não tem uma coisa que sirva para todos os lugares, não tem um modelo que seja fundamental. Então, a conversa de hoje também não tem tamanho único.
A ideia é que você, de alguma forma, busque no que a gente está falando aqui que faz sentido para você, que for útil para você, ou seja, pega o que a gente fala e traduza para o seu time, para a sua realidade, e que também você, de alguma forma, aceite que nós que somos consultores, professores, nós não temos esse conhecimento todo que a gente parece que tem. Por isso que a gente usa a pesquisa. A pesquisa é uma forma da gente tentar entender o que está acontecendo e adaptar a realidade. Até bem pouco tempo atrás, Sofia, a gente estava aqui antes de março de 2020, tinha uma agenda que parecia muito inovadora, né? A gente falava sobre a evolução da indústria, o 4.0, a gente falava sobre o desenvolvimento de um pensamento completamente revolucionário com a inteligência artificial. Algumas vacas sagradas foram desafiadas nesse tempo, algumas coisas caíram. Oi? Fala, Sofia. Exatamente o que você está falando. E não tem tanto tempo assim, né? Não, antes de março. E aí, esse assunto ele vai sendo desafiado, ele vai sendo... Por exemplo, a gente falava sobre forma de consumo, a economia compartilhada aparece, né, com grande força, economia circular, novas tecnologias, uma nova agenda de C-Level com ESG. Então, assim, toda essa conversa parecia muito atual, muito tecnológica, moderna, quando de repente vem em março uma desorganização rápida, profunda e sistêmica na economia. Tudo muda de um dia para o outro. Empresas e pessoas que eram contra home office não tiveram outra escolha a não ser rapidamente socorrer as pessoas em casa, tentando montar estruturas, redes de internet, móveis, equipe, como é que a pessoa está em casa. Fiz muito trabalho remoto nesse período para entender, mapear qual é o nível de estresse das pessoas. E, de repente, essa agenda de saúde mental, que era meio proibida, né? Era meio proibida de falar antes da pandemia, ela passa a ser uma agenda de grande relevância, porque as pessoas se percebem mais cansadas, menos concentradas, menos pacientes, menos claras no seu... menos energia no final do dia, mais cansado no final do dia, porque está gastando mais energia para lidar com esse grande impacto que é a mudança da rotina, da agenda da nossa vida. Então, é meio humilhante imaginar que o menor ser do universo, no sentido de biologia, que é o vírus, que nem tem DNA, só tem RNA, ele faz a maior mudança em todo o planeta. Estamos há 1 ano e meio, praticamente, com grandes mudanças, e é importante entender que agora, entre aspas, a gente parece mais acostumado com o contexto, mas não estamos mais acostumados. Veja, quando começou o processo da pandemia, o nosso sistema de detector de fumaça disparou. Pé, 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 pé. Mas depois de um tempo, a gente aprende a desligar o alarme. Só que desligar o alarme não desliga a fumaça. Então, eu tenho o alarme desligado, mas a pressão continua acontecendo. E qual é a pressão que acontece? Não é o medo, é a incerteza. A incerteza é o grande problema do contexto da pandemia, porque a incerteza ela desorganiza o futuro. E ao desorganizar o futuro, ela mexe com a neurologia. O nosso cérebro funciona no modo de alta pressão, no modo combate, por muito tempo. Então, muita pressão, por muito tempo, ninguém tem perfil suficiente de resiliência para aguentar tanta pressão por tanto tempo. Uma definição de pressão prolongada com tempo prolongado significa tortura. Toda pressão que não termina é uma tortura e desorganiza o nosso cérebro. Então, eu queria falar do xadrez corporativo, mas é muito simples, como se fosse um xadrez em 3D. Imagina só, eu tenho aqui 3 grandes dimensões que eu preciso entender no jogo, que não é só do resultado, nem do negócio, nem dos processos. Porque a gente precisava processos, negócio, pessoas. Agora eu tenho o indivíduo e o perfil dele de mais propensão a risco, a adoecimento, a burnout, a quadros psiquiátricos, a percepção que eu tenho de ameaças. Eu consigo medir isso com teste, tem testes que medem isso. Eu tenho um modelo de gestão, e aqui tem a ver com o perfil do gestor, com muita ênfase ao perfil do gestor. Se a cultura é de mais suporte ou mais medo, e esse pêndulo, mais suporte, mais medo, determina muito a maneira como a pessoa olha para a organização, é o contrato psicológico, é o tema do meu doutorado, e esse tema desse contrato psicológico é: se eu tenho uma ideia da empresa que é mais medo, eu vou reagir a isso me defendendo mais.
e as condições de trabalho. Inclusive aqui, como é que eu sou uma pessoa da indústria, estou white collar, estou em casa gerenciando 1.000 pessoas que estão na operação com um grande risco. Então, assim, esse modelo da gestão ele muda muito nesse momento. E o terceiro fator é o contexto. O contexto não era tão observado antes, mas quando a gente tem o Covid chegando, o contexto passa a ser um grande fator desorganizador da forma de trabalhar. Então, a volatilidade que existia, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade, que é o contexto VUCA, ela é adicionada à pressão continuada, ao medo, seja da morte pelo vírus ou do desemprego, que é outra forma de morte, e a capacidade de coping, de enfrentamento de estresse, que chama coping. Essa equação faz com que eu tenha uma redução progressiva da lucidez. Nessa discussão de hoje, lá na Petrobras, eu falava com os gerentes executivos. Preste atenção, nenhum de nós está normal. Nenhum de nós está conseguindo se concentrar normalmente. Todos nós estamos com redução da capacidade de concentração porque o nosso sistema está sobrecarregado. Então, se eu sei que eu estou com menos capacidade de compreender, ou de empatizar, ou de entender diferenças, ou ter paciência com as pessoas, eu preciso dar um passo para trás e usar o meu modo mais alerta para não ser precipitado e não usar o pior lado do meu perfil. Todo perfil tem um lado muito bom, que é o seu grande driver de resolução, mas o mesmo remédio que traz solução para você, depois de uma dose, é o que traz o veneno para você. O segundo bloco que tem aqui é, quando eu falo da gestão, eu falo sobre cultura da organização, se ela é mais suporte ou mais medo. Quando eu tenho cultura de mais medo, o medo ele faz com que as pessoas se defendam, que as pessoas escondam dados e fatos, subnotifiquem acidentes, ou nem notifiquem. Ela faz com que as pessoas sigam atalhos para conseguir mais coisas com menos esforço, com menos ameaça. Então, o medo sempre aumenta cinismo. Aumentou o medo, você aumenta cinismo na organização. E, na terceira vertente, o indivíduo, eu preciso entender que quando eu pressiono o indivíduo para entregar resultado, número, ele vai encontrar um caminho, que nem sempre é um caminho, digamos assim, do compliance. Aí, quando eu olho para essa imagem, que é uma imagem real, eu vejo a pessoa seguindo por um atalho, decisão do colaborador, e a proposta do líder que seria o pavimentado ali. Aí você pode pensar, então, assim, vamos botar cerca elétrica, vamos botar ali um guarda vigiando, vamos colocar ali uma multa para quem passar, ou vamos olhar para o desenho arquitetônico e imaginar que esse desenho não considerou a experiência do usuário. E talvez, no novo xadrez corporativo, ao invés de fazer o projeto e falar, sigam esse caminho, eu posso ouvir mais a operação, as equipes, e desenhar os modelos de trabalho considerando a realidade operacional e não só alguém no escritório fazendo regras e colocando para baixo regras que não condizem com a realidade. Quando eu vou trabalhar na operação de indústria de petróleo, de várias empresas operacionais, eu vejo uma distância muito grande entre o que se pensa dentro da sala com ar-condicionado, o que se vive na operação no calor de 50 graus com aquela roupa antifogo. São realidades muito diferentes. E quando eu vejo esse caminho aqui, que chama caminho da vaca, né, que as pessoas fazem um atalho, eu entendo que, na verdade, esse caminho tem menos custo. Ao invés de dar a volta, seguindo ali os catetos, a pessoa vai pela hipotenusa e faz um caminho mais rápido. Então, na verdade, o erro aqui não é do indivíduo, é do projeto. Mas é nessa interseção que eu vou analisar o que aparece na empresa. O que aparece na empresa não é um problema, é o sintoma. Os sintomas são as coisas que me incomodam. O risco, o potencial, o medo do chefe, desconfiança, perda, os feudos, o heroísmo, cada um no seu quadrado, a sofrência. São sintomas. Embaixo dos sintomas eu tenho que comportamentos levam para isso. A acusação, reclamação, a falha de formação, a gestão de pessoas, a falta de senso de dono, a pressão sem suporte, aumenta a pressão, mas não aumenta o suporte. O KPI de outra área, que a culpa é de outra, sempre é outra área culpada, mas embaixo dos comportamentos. Quais são as premissas que sustentam os comportamentos? A maturidade, a pessoa física maior que a pessoa jurídica, o orgulho de muitas pessoas, não me importo. Então, se eu não entender aonde que estão as premissas e não trabalhar nas premissas, eu não consigo trabalhar nos sintomas. Tirar a ponta do iceberg não tira o iceberg, só tira a visibilidade dele. E, às vezes, até pior. Então, aqui no centro entre indivíduo, gestão e contexto, é onde acontece o acidente, onde as pesquisas precisam mostrar o que tem que ser feito e, mais importante ainda, como
tem que ser feito. Como eu falei no começo, não tem tamanho único. Cada organização, cada operação precisa de uma dinâmica diferente. Olhando para isso um pouquinho, tem uma pesquisa do Citalks, agora de junho desse ano. Eu peguei só 2 slides deles sobre a pandemia. E tem 2 pontos aqui que eu queria marcar para vocês. Um é isso aqui. Como você acredita que as dificuldades com a saúde mental impactaram o seu dia a dia no trabalho? Aí um fala que 70% diz: acredito que eu tenha me tornado menos produtivo, menos criativo, menos motivado ou mais irritado com as pessoas no trabalho. A minha tolerância baixou. Por que baixou? Porque o excesso de cortisol e de pressão e de demandas, fora trabalhar em casa com esposa, marido, com filho, com toda a demanda de uma casa simultânea, sem as pausas de ir, de voltar, de breaks, sem ter o contato com outras pessoas, tudo isso faz com que a pressão aumente e a falta de métricas de entrega faz com que o trabalho está mais tarde. Agora, tem um segundo slide mais importante do que esse para mim, que foi olhando quais gerações estão sofrendo mais nesse contexto. A minha leitura, eu pensei assim, eu pensava, quem vai sofrer mais são as pessoas mais velhas, que têm mais risco de perder o emprego, tem mais custo afundado, tem mais custo operacional de vida, o filho, primeiro casamento, segundo casamento, seja o que for, tem um montão de pensão para pagar, um montão de coisa para fazer, mas não. A pesquisa mostra que a geração mais nova do trabalho hoje, a geração Z, é que está sofrendo mais. Mergulhando nesses dados, eu vi que as gerações mais novas, elas foram formadas com grande potencial para desenvolver esse potencial, mas não passaram por muitas crises antes. Então, a musculatura emocional para passar por crise, que as gerações mais velhas, baby boomers, têm, os mais novos não têm. Interessante você vai lá ver que baby boomers não prejudicou, pode ser 100% nem prejudicou, bastante 4%, um pouco 50%. O que significa isso? Já passei por outras crises, já tive outras situações. Então, as cabeças brancas, as cabeças polidas, que não são os mais velhos, foram tiradas do jogo de muitas empresas, botar garotada nova. Mas quem que consegue segurar grandes pressões? Quem tem mais musculatura emocional, até mesmo para ajudar essa geração a ficar tranquilo e a entender que tem que ter um pouco de tempo, um pouco de paciência e que essa experiência tão dramática do contexto Covid vai ser, sim, para a geração Y, geração Z, um portfólio na vida emocional, como gerente, como gestor, como profissionais, para lidar com pressões no futuro. Então, a questão é, a pressão sobre colaboradores, em particular os mais novos, tem gerado, e acredito, essa é a minha opinião, que vai ser a próxima onda de impactos na agenda de sustentabilidade, governança e meio ambiente. A agenda do C-Level vai ser profundamente impactada pela agenda de saúde mental das organizações. E atenção para não falar que mais jovem é mimimi, que pede para sair, geração Nutella, porque isso vai ser considerado assédio moral, que vai ter implicações. Outras pesquisas que falam sobre bem de trabalho são bem assustadoras, já falei sobre isso aqui antes, mas eu vejo aqui, por exemplo, que 8 em cada 10 empregados não procuram tratamento para sintomas em relação à saúde mental por medo e vergonha. Uma empresa fez uma proposta de colocar 2 cardiologistas e 2 psiquiatras para atender os seus funcionários. Logo em maio do ano passado, abril, junho do ano passado. A agenda de cardiologista ficou lotada, telemedicina, né? Porque também o Conselho de Medicina não permitia telemedicina antes, só com a pandemia que permitiu. Mudou até a medicina. Aí, a agenda de cardiologistas ficaram lotadas. As de psiquiatras, quase ninguém foi para psiquiatras. Só que quando foram ver o motivo da consulta e o tratamento proposto, 95% da agenda de cardiologista eram por sintomas psiquiátricos e não cardiológicos. Por que, então, que as pessoas não procuram um psiquiatra? Aí que está o ponto mais importante dessa história. Pelo estigma. O estigma psiquiátrico é uma fronteira que a gente vai precisar encarar agora. Quando eu olho para as pessoas como se fossem inferiores, porque tem um sintoma ou um quadro psiquiátrico. E todos nós estamos vivendo algum tipo de quadro psiquiátrico hoje. Com irritabilidade, com estresse, com insônia, alteração de libido, casamento estourando, gente separando, gente deprimindo, aumenta o risco de suicídio e índice de suicídio, aumentando o acidente. Esses são sinais de um quadro psiquiátrico.
Então, a agenda hoje, eu não posso olhar pessoas que estão estranhas ou diferentes e criar algum tipo de constrangimento. Pelo contrário, eu tenho que fazer alguma coisa que abrace, especialmente RH. Na operação, no nível mais básico da operação, tem uma quantidade de pessoas tomando remédio errado. Os tarja preta, simbolizado pelo Rivotril aqui, são medicações para uso pontual, mas essa medicação ela gera dependência química, dependência psicológica, altera reflexo, altera a percepção de risco. Mas o cara pega a receita com o médico fora da empresa, para não aparecer no registro da empresa. Então, ele vai usar a medicação contraindicada para a função que ele tem, mas não vai falar para ninguém que está fazendo isso, porque ele tem medo de, se ele falar que está precisando de ajuda, que não está bem, que ele entre numa lista de demissões ou que seja segregado como uma pessoa não capaz. No começo da pandemia, as pessoas que eram de risco foram afastadas do blue collar, da operação mesmo, do pessoal operacional. E os mais jovens ficaram, porque quem era de risco? Gente que tinha diabetes, hipertensão, mais velhos. E mulheres que estavam grávidas, alguma coisa assim, mas é minoria, né, em operação. O pessoal que foi para casa ficou extremamente preocupado de ser demitido porque se sentia inútil. Na Térnio, a gente fez um trabalho muito legal que foi orientar os gerentes gerais a falar para o pessoal que estava em casa para fazer o diálogo diário de segurança com o WhatsApp, na roda do pessoal de manhã, dar conselho para os mais novos, estar de plantão para orientar os mais novos. E esse processo de eles se sentirem úteis em casa, orientando os mais novos, teve 2 ganhos. Os mais velhos se sentiram úteis e os mais novos se sentiram amparados, apoiados por gente experiente. E o vínculo entre as gerações aumentou bastante. Quando começaram a voltar para a operação, o vínculo entre eles aumentou bastante e o índice de acidente nesses lugares foi menor. Nós estamos tendo um monte de quadros psiquiátricos acontecendo. Isso não significa que a pessoa tem uma fragilidade. Claro, tem gente que tem um quadro familiar, que tem uma doença que está ligada ao seu DNA e tem algum gatilho que dispara isso. Mas tem um monte de pessoas sofrendo sintomas ou experiências que chama de estresse pós-traumático, que vão passar um longo período aí tendo reações a esse estresse. Um case recente agora, capa da revista Time, foi a tenista japonesa Naomi Osaka, número 1 do mundo, vencedora de 4 Grand Slams, né, 4 vezes campeã do Grand Slam, uma grande promessa. Você fala, mas ela é negra, como é que ela é japonesa? O pai dela é haitiano, a mãe é japonesa, nasceu no Japão, até os 3 anos morou no Japão, e por conta também de segregação, de preconceito, ela foi morar nos Estados Unidos com a família. E lá o pai dela treinou ela, preparou para ser uma grande tenista, e ela é uma grande tenista. A irmã, acho que não seguiu a carreira, mas ela seguiu, é número 1 do mundo, e ela teve um quadro de tanta pressão que ela saiu da coletiva de imprensa de Roland Garros, e ela foi punida, ela foi condenada, e ela se questionou, mas peraí, eu estou num quadro emocional, não estou dando conta disso aqui. Eu não estou dando conta de imprensa, não estou dando conta de lidar com tantas demandas. Eu tenho 22 anos na época, eu tinha 22 anos de idade. E a pressão de ser número 1 do mundo. E ela fala, olha só, a minha intenção não é inspirar uma revolta, mas perguntar se a gente pode fazer melhor nosso lugar de trabalho. Então, quando ela, na entrevista aqui da Time, que eu estou botando os artigos em inglês e trazendo em português, ela fala que ela é naturalmente introvertida, que ela não gosta de holofote. E lá embaixo ela fala, está tudo bem não estar ok. Olha que interessante. É ok não estar ok. Porque eu sou um atleta de ponta, não tem que ser uma pessoa que é da Liga da Justiça. Eu tenho fragilidades. Eu tenho dificuldades. O Michael Phelps, olha só, existem pessoas que podem ajudar, geralmente, no final do túnel. Michael Phelps disse-me que, ao falar sobre minha dificuldade, posso ter salvado uma vida. Se isso for verdade, então valeu a pena. Então, depois que ela foi punida com uma multa de $15 mil, a comunidade se levanta contra Roland Garros. Os dirigentes são execrados pela mídia social, pelas pessoas, e aí eles voltam atrás, e outros dirigentes voltam atrás, pedem desculpa a ela, prometem apoio para ela, e toda uma demanda começa a acontecer para proteger a saúde mental dos atletas, e elogiamos Naomi por compartilhar as suas próprias palavras, expressões, ansiedade. Mas, gente, isso aqui é meio cinismo, porque eles estão fazendo esse tipo de apoio porque tomou uma pancada da mídia gigante
e com o risco de perder patrocinador e perder milhões de dólares. Então, ela fala que, desde que revelou sobre a depressão, a japonesa vem recebendo apoio de boa parte da comunidade esportiva. Quando soube da multa, a tenista revelou descontentamento. Pouco depois, diversos tenistas manifestaram apoio a Osaka, a organização de Roland Garros decidiu mudar o discurso e tirar a multa. Mas quem falou? Não só tenista. Will Smith falou, Lewis Hamilton da F1 não falou, o casal Obama se manifestou apoiando ela, e um monte de gente. Djokovic, um montão de gente importante do mundo dos influenciadores apoiaram ela. E o pessoal de Roland Garros recuou, que pediu desculpas e sentiu pressão. E atentem para isso. Quem foi que acendeu a pira olímpica do Japão? Ela, que foi defender o Japão na Olimpíada, nos Estados Unidos. A maior honra é a Osaka acende a tocha olímpica, a pira olímpica. Então, veja que aquela que foi atacada porque ela teve um quadro psiquiátrico, quem atacou, que está aqui no C-Level, sofreu grandes consequências. E a comunidade inteira se juntou para proteger ela. Traduz isso para o ambiente corporativo. Traduz isso para o ambiente corporativo. E veja que isso vai acontecer todo dia. Pessoas realmente quebrando por causa de assédio moral, mas pessoas usando o eu não estou bem para manipular também as organizações. Vai ser difícil separar joio e trigo. A complexidade do xadrez aumentou muito com a agenda de saúde mental. E o trabalho híbrido, porque todo mundo está falando isso, né? Vai ser híbrido o trabalho. Vai ser 100% online e 100% presencial, vai ser híbrido. Então, entenda, quanto mais alta a posição de um gestor, uma gestora, maior a onda de impacto na organização. Mas considera que, quanto mais alto sobe um gestor na hierarquia, mais pessoas falam que você quer ouvir, não que você precisa ouvir. Então, como é que eu consigo analisar isso, né? Quer ver? Existe um Photoshop na organização que fala para você o que você quer ouvir. Se você é diretor, se você é gerente executivo, se você é em geral, prepare-se para ser enganado. Porque você também faz isso com o teu chefe. Você faz isso com o teu chefe, entendeu? Você não fala a verdade nua e crua para o teu chefe. Exceto umas pessoas raras aqui, que, como o Nasser, que está aqui com a gente hoje, que é um cara que fala a verdade, papo reto, poucas pessoas falam a verdade para o seu chefe. Fala o que ele quer ouvir. Porque custa muito caro falar a verdade, para quem não está aberto para ouvir. Mas o teu time também acha isso de você. Por isso que eu criei uma metáfora, e o Salchini lembrou aqui no bate-papo que a gente fez antes, até trouxe de volta, porque não estava na palestra essa metáfora, que como é que você mede se as pessoas confiam em você ou não, se escutam você ou não. É simples, é simples. Imagina a seguinte cena, que é você chegando numa área, agora presencial, estão as pessoas, seu chefe, sua equipe, seus pares, estão naquele salão e você está entrando no salão. O que as pessoas pensam de você? Está você chegando aqui, né, pulando, e quem vai segurar você? Chefe, equipe, par. Quem segura você é do outro lado. Você está chegando, o que elas pensam quando está chegando? É simples assim. Duas opções. Elas podem pensar, graças a Deus, está chegando, que maravilha, olha só. Opa! Muito bom, aplausos espontâneos. Maravilha, vai resolver. Chegou você. É isso que você gostaria de ouvir, né? Você chegou, aplauso espontâneo, graças a Deus, mas para algumas pessoas, ou seu chefe, se for, né? Pode não ser graças a Deus, pode ser ai meu Deus. Ai meu Deus significa opa, lá vem a pessoa difícil, lá vem a pessoa difícil. E essa metáfora ela é bacana porque ela mostra exatamente o resultado que você vai ter da sua comunicação com essa pessoa. Para quem é graças a Deus, tem a moldura em torno de você, de que você vai chegar e vai melhorar. Para quem é meu Deus, e no mesmo grupo tem as duas pessoas, tá? A moldura em torno é essa pessoa eu não confio. A grande questão é essa. Graças a Deus, meu Deus, está ligado à confiança que com você o futuro é melhor. Confiança tem a ver com o futuro, né? A minha história de passado, que eu já entreguei, a pessoa que eu sou, o meu caráter, e como é que eu mexo com o futuro.
A gente gosta de imaginar que as pessoas falam graças a Deus quando a gente chega. Mas eu preciso entender, para muitas pessoas, meu Deus. Isso não é um problema delas, é um problema meu. Eu preciso lidar com isso. Quando eu chegava nas empresas, né, há, sei lá, 25, 30 anos atrás, e eu falava, gente, fala só que eu sou médico, não fala que eu sou psiquiatra, não, porque vai complicar. Aí pessoas que dizem, professor, aí médico, psiquiatra. Que ponto que chegou a empresa chamando psiquiatra agora para gente, que derrota. Então, eu senti um mal-estar. Hoje não, hoje já é assim, graças a Deus chegou um psiquiatra que entende o assunto. Mas a questão é, na minha história, eu preciso entender que o aprendizado, a humildade, baixar a guarda, ter mais ouvido, aumento graças a Deus. Mas isso não é a regra. O Toffler, que faleceu, um cara que falava de futuro, muito interessante, tem umas frases incríveis. Uma delas é essa aqui. A primeira regra de sobrevivência é clara. Nada é mais perigoso do que o sucesso de ontem. Os nossos sucessos pré-Covid estão sendo desafiados. Os modelos de trabalho, de gestão, de relacionamento, de cobrança, de meritocracia estão sendo desafiados. Um novo jogo está acontecendo. Para seguir, para a gente fechar e bater um papo, eu queria falar sobre algumas ameaças, talvez a maior ameaça para você, que é gestor, gestora, que está ligado ao sucesso, que está ligado à sua história de sucesso. Considera que a maior ameaça que você pode viver é a sua torre de marfim. Em outras palavras, o quanto que você se isola como gestor e gestora. O quanto que você, de alguma forma, fica seguro com seu arsenal de experiências e respostas e não enxerga o perigo. Porque o perigo mudou. O isolamento da liderança faz com que as pessoas falem o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Mencionei isso agora. O isolamento gera um grau de cinismo. O isolamento faz com que as pessoas se sintam infantilizadas por você. Você é a cabeça iluminada, as pessoas ouvem você, obedecem você. É mais barato psicologicamente obedecer do que decidir. Na equipe, quando aumenta o medo na organização, centraliza para o chefe, terceiriza para cima. E de alguma forma, para você, parece que é mais rápido o processo de centralizar. Mas não é mais rápido, porque fica você de Branca de Neve com 7 anões embaixo de você. E tudo fica em cima de você. Então, você passa o gargalo da sua equipe. E não facilitadora da sua equipe. Terceiro ponto. O isolamento traz uma falsa ilusão de que você, porque tem um crachá, tem as respostas. Gente, se tem uma coisa muito bem estudada na ciência comportamental, é a racionalidade limitada. 3 prêmios Nobel, Herbert Simon, Daniel Kahneman, Richard Thaler, na mesma área, chamada Behavioral Economics, economia comportamental. A medida do viés e do desvio de comportamento a partir da racionalidade limitada, que foi o trabalho de Herbert Simon, que ganhou o primeiro Nobel nesse assunto. O Simon, ele traz uma frase que resume o trabalho dele, que frase genial. Quando lidamos com problemas complexos, nossa tendência é simplificá-los para um nível que podemos entender. Então, o meu cérebro simplifica o problema do tamanho que eu consigo entender. Por exemplo, na família da minha esposa, tinha uma empregada que era da roça, e ela falou assim, o homem nunca foi na Lua, não, isso é montagem, isso é televisão que faz isso, não tem ninguém na Lua, não. Para entender como é que chega na Lua, ela simplificou para falar, o homem não foi na Lua, isso é mentira. Resolveu o problema dela. O nosso cérebro faz isso, ele distorce a realidade, bota o tamanho para que eu consiga entender. Isso é racionalidade limitada. Não temos todas as informações e opções. Nossa mente usa uma heurística para encontrar a solução mais vantajosa, mas que nem sempre é a melhor. Por isso que o termo heurística é importante aqui para a gente. Heurística é uma forma, é um processo, é um método criado para encontrar soluções para um problema. Então, esse método mental de custo-benefício, é onde vem Behavioral Economics, ele faz com que eu analise as coisas de um jeito, encontre a minha solução e siga o meu caminho. Mas
Quantos vieses são descritos hoje na ciência comportamental? Eu vou te mostrar o Codex dos vieses. Prepara o seu coração para a imagem que vai mudar a sua vida. Quantos vieses afetam o seu cérebro? Cada linhazinha aqui pequenininha dessa aqui é um viés. Esse é o Codex de vieses cognitivos. Amos Tversky, que também é prêmio Nobel, e Daniel Kahneman, que já falei que é Nobel, estudaram isso. Vou dar um close para você entender isso aqui. Olha só. Somos atraídos pelos detalhes que confirmam nossa própria crença pré-existente. É um grupo de vieses. Ali, todos eles que falam sobre isso. Notamos as falhas nos outros mais facilmente do que em nós mesmos. O grupo de vieses. Vou rodar aqui um pouquinho. Olha só para você ver isso aqui. Preenchemos as características que faltam nos estereótipos e gerando nossas funções. Mais um pouquinho aqui de rodada. Vieses, homogeneidade exógena, efeito entre raças, entre grupos, efeito de halo. Os vieses são mais de 250 vieses que afetam o seu julgamento da realidade. Então, como é que eu posso ficar seguro de uma posição se eu tenho esse conhecimento de viés? Aí tem as dicas que o Simon dá para reduzir o viés. Olha que bacana, olha que coisa atual. Primeiro, foca no objetivo, não na sua ideia inicial. Qual o objetivo para a gente resolver? Não dá a ideia inicial, você como líder, como gestor e gestor, porque a sua ideia inicial vai ancorar. As pessoas tendem a confirmar a sua ideia inicial. Então, foca no objetivo, na fotografia da linha de chegada. Segunda dica dele, ouça opiniões contrárias, especialmente pessoas difíceis. Quando eu estou com gestores, ele fala assim, as pessoas resistentes. Eu falo, gente, não tem pessoas resistentes, pessoas diferentes de você. Não são resistentes a você. A forma que elas leem a realidade é diferente da sua forma de ler a realidade. Só que as pessoas diferentes enxergam coisas que você não está enxergando. Mas a gente para de escutar as pessoas que são diferentes de nós. Eu preciso ouvir pessoas difíceis, porque ela tem coisas para falar que são importantes para reduzir o meu viés. E, por último, aumente as suas opções. Ouça pessoas N-1, N-2, N-3, gente da ponta, gente lá na frente. Ouça o que está acontecendo lá na frente. Então, se eu tenho uma dica aqui de um Nobel, eu tenho uma dica também do MIT Sloan, para racionalidade limitada. Agora, saiu essa semana, no artigo do MIT. A dica deles é o seguinte, olha só que legal. Ganhe vantagem competitiva transcendendo o paradoxo da linha de frente. Na linha de frente costumam ser os primeiros a perceber a mudança, mas os últimos a serem ouvidos. Mas não precisa ser assim. Resumindo essa reportagem, muito legal. Funcionários da linha de frente podem sentir os ventos da mudança porque passam um tempo do lado de fora, onde as nuvens tempestuosas da ruptura se formam. Você está na sala como líder, mas quem está na ponta está vendo, está ouvindo, está enxergando coisa e você não sabe o que está falando. A alta administração raramente pergunta a esses funcionários sobre questões estratégicas iminentes que eles antecipam na linha de frente da organização. Muitos executivos, portanto, se privam de informações valiosas que poderiam melhorar a sua análise, correndo o risco de tomar decisões no isolamento das câmaras de eco do alto escalão. Câmaras de eco do alto escalão. Eu tenho um amigo, Nasser também amigo dele, do Antônio, que uma vez ele joga futebol com a sua equipe operacional. Aí tem uma cerveja, um futebol, e ali ele bate papo na cerveja, escuta um monte de história, que ele vai investigar, vai entender, vai saber o que está acontecendo e descobre um montão de coisa. Quanto mais você ouvir o pessoal lá da ponta da operação, mais você vai ouvir coisas que vão ajudar você a tomar decisões mais sábias, não mais sábias. Porque lá na ponta, eles estão vendo o que vai acontecer. Para fechar aqui essa reflexão e bater um papo com vocês, eu quero dizer que o jogo mudou. Quem viu o Gambito da Rainha, o xadrez, classicamente são brancas contra pretas. É um jogo de combate. O negócio é dar checkmate do outro lado. Esse jogo de combate mudou. O jogo agora não é mais brancas contra pretas. É um jogo de brancas, pretas, verdes, vermelhas, onde é a articulação entre os pares que pode mudar o jogo. A capacidade de entender o xadrez, de fazer alianças para objetivos e escolher quem verdadeiramente é o nosso inimigo.
eu quero te lembrar que o seu inimigo não usa o crachá da sua empresa. Mas quando a empresa é grande, muitas vezes a pessoa não consegue ver desafio fora. Então, o grande desafio das grandes empresas não é a concorrência, é o fogo amigo. Para mudar esse jogo, entender o que está acontecendo, a articulação é a estratégia fundamental. E, claro, naturalmente, que quando você chega, se tiver um graças a Deus, vai ser muito mais fácil seguir essa jornada. Tem aqui um pouquinho mais de coisas nos nossos contatos, no meu celular para você, quiser pegar, fotografar, o que for. Estou à sua disposição para a gente conversar. Eu vou abrir aqui a tela para a gente bater um papo. Também quero ouvir o Salchini e ouvir suas reflexões de um planeta completamente diferente, mas que conversa muito com essa história. Obrigado, gente. Ilme, nós que agradecemos a sua participação, a sua colaboração conosco. Nossa, várias pontuações que eu tenho certeza que diversas pessoas ficaram bem reflexivas com relação a algumas considerações. Eu vou fazer o seguinte, para a gente fechar, até mesmo algumas colocações das pessoas, eu vou deixar um pouco para o final, então peço para que vocês anotem, ou até mesmo coloquem no chat, e aí eu vou dar andamento agora com a apresentação, ou até mesmo com a fala do Salchini, beleza? Pode ser? Estou aqui, eu estou vendo o chat aqui, vendo algumas colocações. Coloque suas perguntas também, que a gente vai depois logo seguir para essa conversa. Acho que melhor assim mesmo, né? A gente colocar aqui as colocações e perguntas e a gente segue depois o Salchini e faz junto a conversa. Salchini, bola com você. Perfeito. Contigo, Salchini. Vamos lá. Doutor Ailme, eu quero te dizer que eu preparei aqui o conteúdo, mas diante das reflexões com tanta qualidade que o senhor trouxe, eu fiz anotações e vou trabalhar as suas anotações. Pode ser assim? Claro, você manda. Então, dentro das suas anotações, uma questão que eu me perguntei foi assim, ó, se a gente fosse o líder de Roland Garros e a gente não tomasse pancada, se a gente iria pedir desculpa pelo distrato que a gente teve com aquela tenista. Ou seja, quando a gente não toma pancada na empresa, porque a gente é mais forte, porque a gente é mais poderoso, se a gente faz o meia-culpa e pede desculpa e refaz o nosso caminho. Foi uma reflexão que mexeu bastante comigo e eu queria começar a minha fala com essa pergunta para mim e para todo mundo que está assistindo. A outra questão que me chamou muita atenção, doutor Ailme, foi assim, ó, não tem tamanho único. E talvez eu acrescente que não tem dias iguais. Então, eu que sou um gestor que procuro ouvir os meus liderados, ouvir as gerentes, ouvir meus colegas de RH, a Sofia, o senhor, tem dia que eu também não estou bem. E saber disso, ou seja, não tem tamanho único para mim, né? Um mês, para mim, cada dia é um dia que está se apresentando diferente em função do Covid. Está todo mundo um pouco afetado. E quando eu saio de casa com essa consciência, talvez eu dobre a minha tolerância a ouvir o meu liderado, talvez eu cuide melhor da minha comunicação, talvez eu escolha um outro dia para dizer aquilo que precisa ser dito. Né? Eu não preciso... eu decidi que eu vou puxar a orelha do meu liderado, né? Falando assim, a grosso modo. Mas não precisa ser no dia do aniversário dele, por exemplo. Né? E essa ciência que eu também não estou bem, eu também estou impactado, e que a gente não tem tamanho único, e cada um está vivendo isso, cada um está num dia muito diferente do outro. Isso, ao mesmo tempo, doutor Ailme, traz uma complexidade, mas ao mesmo tempo traz humanidade para as pessoas, né? Saber assim que eu preciso tratar cada ser humano na sua individualidade. Isso a Covid ajuda a gente a trazer essa humanidade para as relações. E aí, doutor Ailme, outra questão que o senhor passou foi o ESG, né? E eu tenho tomado para si eu tenho chamado de varejo social, que eu venho do varejo, e tenho dito que o ESG é possível também no varejo. E aí eu queria compartilhar uma experiência com vocês. Eu tinha uma questão assim, como que eu treinava a minha equipe antes do Covid, né? Eu não tenho sala de aula, eu não tenho data show, eu não tenho orçamento para fazer isso. E aí eu encontrei nos espaços culturais essa estrutura e essa acolhida.
Então, eu incluí uma experiência cultural numa necessidade de treinamento técnico, né? Então, o que eu quero dizer e compartilhar com vocês, que é possível pensar numa agenda ESG numa empresa pequena, numa ação sem orçamento, mas que a gente tenha essa consciência que a articulação entre a governança, entre o social e o meio ambiente, a ecologia, ela vai perpassar a gente, e eu tive como resultado uma equipe muito mais articuladora entre si, sabe, doutor? Porque a cultura, ela nos conecta com algo que transcende ali o conflito do dia a dia. Achei muito interessante a contradição do Covid, sabe? O menor ser, a maior mudança. Isso é algo para a gente pensar. E aí, pensando sobre o menor ser e a maior mudança, eu lembro daquela pesquisa da incerteza. E aí eu queria te convidar para o senhor contar. Eu sei que o senhor já contou na RF, se o senhor aceitar, o senhor contar a pesquisa da cobra, que a incerteza é pior do que a mudança. O senhor aceita contar para a gente? Claro, claro. Essa história é uma pesquisa, na verdade, né? Que foi replicada pelo Estudo do Cérebro em Brasília. E essa pesquisa, que o Salquini está mencionando, prova que a incerteza impacta mais a saúde do que o fato, o medo. Que a incerteza ela tem um efeito maior sobre a saúde do que a notícia ruim. A notícia ruim não machuca tanto o cérebro quanto a incerteza. Então, pegaram um grupo de pessoas e, nesse grupo, colocaram aquele óculos de realidade aumentada, que a pessoa entra num mundo virtual, e tinha a seguinte explicação: olha, você vai estar num deserto e vão ter cobras nesse deserto, mas elas 100% não vão picar você, ok? Fica tranquilo, você vai ver a cobra e não vai picar você. E tinha uma tornozeleira com um choquezinho pequenininho na tornozela da pessoa. E aí media os indicadores de estresse na saliva e no suor da pele da pessoa. E aí a pessoa entrava lá e via a cobrinha na sua aumentada, tinha um grau de estresse 4, 5, mas será que vai me picar? Cobra? Não, o cara falou que não. Então tinha aquela coisa assim. Então tinha um nível 4 ou 5 de estresse medindo lá o indicador, só para simplificar. Na segunda rodada, assim, olha, você vai entrar e cada cobra que você encontrar, 100% vai picar você. Vai picar você. E aí dava um choquezinho, mas depois do terceiro choque, já não tinha mais aquela preocupação da picada da cobra, porque era muito pequenininho o choque. A pessoa sobreviveu. Então tinha estresse 5, 6, não era tão alto assim. O 100% de certeza que ia picar não gerava um estresse tão diferente com 100% de certeza que não ia picar. Mas aí veio o terceiro grupo, Salquini. Olha, você vai entrar no deserto, talvez a cobra pique você, talvez não. E aí foi para 9 no nível de estresse. Então, a incerteza se a cobra ia picar ou não gerava mais estresse do que a certeza de 100% do choquezinho da picada da cobra. E esses estudos foram repetidos com vários modelos diferentes, mostrando que a incerteza desorganiza mais a mente da gente do que o fato ruim. Quando eu comecei a trabalhar em 90 com burnout, daí que fui para a empresa, as empresas estavam demitindo pessoas no processo de reengenharia, que era reduzir níveis hierárquicos para aumentar a velocidade organizacional, e tinha uma lógica, isso muito racional, muito natural de entender. Era muito burocrática a empresa privada, era muito parecida com a empresa pública. Aí que houve um descolamento das performances. E aí veio tecnologia, e aí veio um montão de coisa que ajudava a gestão. Mas quem foi demitido não teve um grau de estresse. Notícia ruim foi a vida. Foi abrir negócio, faliu, com outro negócio, aprendeu. Mas quem ficou na empresa, que não podia falar que estava sofrendo, que não podia reclamar da carga de trabalho, que tinha medo de estar na próxima demissão, essas pessoas, sim, sofreram burnout. Então, comecei a estudar burnout porque essas pessoas me procuraram no consultório, como psiquiatra, para uma ajuda sem saber qual era o que eles estavam sofrendo, que doença era essa, porque não tinha inscrição de burnout no Brasil ainda. Um paciente me trouxe, estando de um paper, com burnout, aquilo abriu o meu entendimento, comecei a pesquisar e procurar esse tipo de paper, porque não tinha internet nessa época, em 90, e aí, desse caminho que eu fui trabalhar nesse parte das empresas, e comecei meu caminho de formação, minha formação acadêmica mesmo, de mestrado e doutorado, é na gestão da pressão e da performance, não é da medicina, é em gestão. Então, esse ponto da incerteza
é o que hoje está muito alto para a gente, Salquini, está desorganizando a nossa forma de lidar com o contexto como um todo. Eu não tinha a ciência, mas eu tinha a percepção que a incerteza era pior do que o fato concreto. E aí eu junto essa explicação maravilhosa sobre incerteza, doutora Ilma, com a questão que você disse assim, que desorganiza o futuro e diminui a lucidez. Então, a gente, enquanto líder, o que a gente puder diminuir de incerteza, porque a incerteza já está no mundo, né? O Covid já está aí, a perda de parentes desempregados, dificuldades com pessoas que a gente gosta, dificuldades econômicas. Então, eu penso que um dos papéis da liderança nesse momento é tentar ao máximo diminuir a incerteza que é produzida pela própria liderança. Tá? É uma questão de saúde, doutora Ilma. E aí eu vejo algumas empresas criando departamentos de bem-estar. Eu penso assim, se cada líder se tivesse essa ciência que a incerteza gera diminuição de lucidez, gera doença, essa empresa seria mais saudável. Porque uma frase que é inesquecível e está anotado para mim, assim, o desemprego é um outro tipo de morte. Então, a possibilidade do desemprego é a possibilidade de você morrer profissionalmente por um período. E aí eu volto a dizer assim, eu, enquanto líder, assim, na prática, que eu penso que o meu papel aqui é um pouco conversar na prática do conteúdo que você trouxe. O meu papel enquanto líder na prática foi assim, tentar diminuir a incerteza do meu time, sabe? Então, é dizer assim, ó, a política de premiação ela vai ser congelada, porque nós não vamos bater a meta, mas essa galera que está aqui, nós vamos enfrentar essa dificuldade juntos e tentando interagir com eles diariamente e procurando meios, assim, e aí eu até escrevi sobre usar as mídias, né? Usar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, para gerar autoestima nos meus liderados. Em algum momento eu coloquei eles, por exemplo, para fazer uma live comigo, sabe, doutor? E aquilo trabalhou a autoestima e trouxe a família, os filhos vibrando com aquele movimento. Uma questão assim que é muito interessante, uma experiência que eu tive, uma pessoa muito próxima a mim estava tomando remédio psiquiátrico e nem para mim ela teve coragem de contar, sabe, doutor? Porque não é só no ambiente empresarial que existe esse estigma de fragilidade diante de uma dificuldade psiquiátrica. Eu penso que até é um preconceito que a gente carrega. E o senhor ajuda a desmistificar. Então, ela se sentia insegura, se sentia como se fosse de segunda categoria por estar enfrentando aquele problema psiquiátrico. Exatamente. Todo dia a gente estava junto e ela nunca me contou que ela estava tomando um remédio psiquiátrico, sabe? E aí teve algumas reações, eu fiquei sem entender, e ela me disse que estava tomando, mas que não gostava que ninguém soubesse, o médico, muito menos o médico do trabalho, mas me chamou muita atenção que até na intimidade a pessoa traz esse conceito de poder ser de segunda linha, porque está como se existisse seres humanos de primeira linha ou de segunda linha, né? Mas esse ponto aí, Salquini, é o autoestigma. Tem o estigma das pessoas com quem tem, mas tem o autoestigma. Então, a pessoa mesmo se coloca fora. E é interessante o ponto que você colocou, porque quando o meu tema, tanto de mestrado quanto de doutorado, tem um foco sobre o chefe imediato. Então, você, como chefe imediato da sua equipe, é o principal fator que aumenta a pressão, reduz a pressão. E uma das formas de você reduzir a pressão é perguntar como é que eu posso te ajudar. As perguntas reduzem a expectativa ruim das pessoas, a incerteza. Vai começar o dia, eu tenho emprego ou não tenho emprego? O chefe está feliz, o chefe não está feliz? O chefe ou a chefe vai me apoiar ou vai me demitir? Então, quando você chega e dá um bom dia e fala, gente, como é que eu posso te ajudar hoje? É uma maneira bastante rápida de nivelar e reduzir o estresse. Um outro ponto que eu trouxe para aí também das pessoas que não falam das suas limitações, é quando você, que é líder, fala, não estou legal, procurei ajuda com um terapeuta, um psiquiatra, uma terapia. Quando você fala isso, você abre a sua vulnerabilidade, as pessoas ficam mais próximas de você e conseguem também abrir dificuldades dela. É interessante isso, porque a nossa formação, nossos líderes do passado, é uma formação totalmente heróica, né?
pessoas que são fortes, não têm problemas, não têm dores, não têm dificuldade. É quase a Liga da Justiça. Mas a era dos heróis acabou. Time é um novo herói. É momento a gente compartilhar dores, dificuldades, necessidades e construir junto uma solução. A inteligência coletiva é a próxima fronteira da gente. Não a inteligência de uma Branca de Neve com 7 anões, como eu falei. É a inteligência de um grupo que está enxergando a ponta, está enxergando os riscos. A inteligência coletiva está subutilizada. O líder está sobrecarregado. Então, quanto mais eu me apresento vulnerável, no sentido de tem dificuldades, tem dias difíceis, tem dias que eu não estou bem, como você colocou, tem dias que eu não estou podendo falar. Se eu falar, eu pioro a situação. Eu expliquei para minha esposa isso, querida, quando eu não respondo, é a melhor coisa que eu posso fazer por você nesse momento. Porque tem coisas que mulher fala que é gatilho, né? Dispara um gatilho, você sobe na cabeça o negócio e você, a melhor coisa, não fala nada. E tem coisa que o marido fala que é gatilho para a mulher também. Então, assim, sobe, a melhor coisa não fala nada. Porque se você abrir a boca, o que sai dali é uma sequência de violências. Então, se eu sei que eu não estou tão bem, eu tenho que baixar, saber dos meus gatilhos e baixar o meu risco. Uma experiência prática. Quando eu estava com as empresas fechadas, as pessoas me convidavam para dizer como é que eu estava resolvendo. Né? Como é que você está resolvendo? Seus negócios fechados. E aí eu dizia assim, olha, eu estou resolvendo o dia de cada vez. Eu resolvi o dia de ontem. Hoje, daqui a pouco, eu vou começar a resolver o dia de hoje. E estou usando essa estratégia como estratégia para me manter minimamente saudável. Tá? E aí, doutora, uma colaboradora minha chamada Paula, ela me escreveu um parágrafo lindo, dizendo assim, ó, amor, eu estava explodindo de ansiedade. E quando você sugeriu um dia de cada vez, aquilo foi muito importante para a minha vida, sabe? Porque as crianças vão voltar ou não para a escola, e o marido vai voltar ou não para o trabalho. E aí, um dia de cada vez, Maurício, quanto foi importante, é o que o senhor está dizendo. Eu disse assim, ó, eu também não estou aguentando de ansiedade, eu preciso resolver um dia de cada vez para ter um mínimo de saúde mental. Ou seja, eu mostrei a minha fragilidade e serviu para ela essa possibilidade. Uma coisa que eu queria complementar na questão da pergunta, doutora, era assim, o que eu observo na cultura da gente? A gente faz pergunta e não espera aqueles segundos para a resposta vir completa, sabe? Correria do dia a dia, né? Então eu te pergunto se, bom dia, tudo bem? E você já começa a falar, eu vou em cima da sua resposta, eu não observo seu tom de voz, né? Seu olhar. Né? Então, uma coisa que eu procuro me treinar e procuro treinar nas pessoas que de alguma maneira convivem comigo é assim, espera uns segundos, deixa a pessoa ficar à vontade para te contar a frase inteira, sabe? E isso tem sido muito especial no meu exemplo, e aí não tem tamanho único, né? Pode servir para um, não pode servir para outros, mas é uma experiência que eu queria dividir com vocês, é perguntar, esperando alguns segundos para ver se realmente a pessoa terminou de contar o que a gente acabou de perguntar, sabe? E para finalizar, assim, trazendo uma experiência prática, eu convivi numa família, sabe? A família é ótima, mas eles tinham o hábito de chamar alguém de difícil, sabe? E o que eu percebi? Eles chamavam alguém de difícil, aquele alguém que era muito diferente deles. Era quase um instinto de sobrevivência. Ó, a gente é normal, ele não, ele é difícil. E aí eu convivendo com uma pessoa muito íntima, assim, eu disse assim, olha, o que vocês classificam de difícil é aquilo que é diferente de vocês. Então, se uma pessoa resolve um problema de uma maneira diferente do que vocês resolveriam, vocês classificam como difícil. E dizia isso para ela também, sabe, doutor Ayon? Que eu penso que o mundo tem uma complexidade que, se a gente escolher só um jeitinho de resolver as coisas, não vai dar conta. E aí eu me lembro da homilia de um padre, que eu gosto muito, padre dela, lá de São Gonçalo, que eu nunca mais esqueci, que ele disse assim, ó, para cada momento da nossa vida, há de se ter um tipo de maturidade. Então, quando o rapaz começa a dirigir, é um tipo de maturidade, ele não tem experiência ainda no trânsito. Quando ele vai ter um filho, é outro tipo. Eu lembro quando eu rodei meu filho a primeira vez no meu carro, parecia que eu estava aprendendo a dirigir, eu estava com cuidado, é outro tipo de maturidade. Né? Quando você
abre uma empresa, é um tipo de maturidade. Quando aquilo vira várias filiais, é outro tipo de maturidade. E combina com a coisa que não tem tamanho único, né? Então, se a gente ficar escolhendo as mesmas saídas, a gente não vai ter maturidade suficiente para lidar com as questões complexas que estavam para vir, como vieram, né, com o Covid. Então, doutor Elo, eu não tinha notado isso, eu tinha planejado uma outra discussão, uma outra reflexão, mas o que o senhor trouxe foi tão importante para mim que eu resolvi debater e refletir sobre o conteúdo que o senhor trouxe. Eu estou aqui com 19 minutos de fala, o meu combinado, se eu não me engano, aí com o Rodrigo, com a galera da HLF, era 20 minutos, então eu estou cumprindo meu tempo, dizendo que eu estou me sentindo privilegiado de compartilhar esse conteúdo com vocês e de compartilhar esse momento com vocês. Agora, eu confesso que eu senti um pouco de inveja de você agora, porque eu como um consultor e professor, eu transito em vários lugares. Então, eu não tenho a experiência da profundidade que você tem, de estar com as pessoas e desenvolver pessoas e ser o RH, ser o cara que pensa na empresa. Eu adorei o que você falou. Foi muito lúcido. E são coisas que vieram do teu coração, da tua vivência, coisas muito úteis para esse grupo que está aqui, né? A gente, como gestor, é treinado para ter resposta, ainda mais como dono, como chefe, como, né, o fundador da empresa. Mas a resposta não está com a gente, está com as pessoas. Você falou uma coisa aí que eu me lembrei da antropologia, né, da evolução. Quando a gente estava num tempo aí de caçador e coletor, eu estou na selva, eu estou andando com minha tribo e tem uma pessoa de outra cor. Outra cor é outra tribo. Outra tribo é concorrente para água, comida, território, então é guerra. Vou matar. Então, o nosso preconceito tem uma raiz atávica de sobrevivência e disputa territorial. Então, a minha sobrevivência depende de eliminar o diferente. Isso vem de muitos séculos. Não é fácil mudar isso. E agora eu sou chamado a entender que, para que a gente consiga atravessar a crise, o meu conceito de tribo tem que ser ampliado da minha família, do meu grupinho, para outras pessoas. A tribo não é só um grupinho pequeno, a tribo é um grupo grande. Então, quando as suas empresas formam uma tribo, a inteligência coletiva se manifesta para as soluções serem boas para todas e para a tribo. Não só para o indivíduo, também para a tribo. Então, é só o bem-estar da pessoa e da organização. Esse conceito a gente estuda, e nossa pesquisa é baseada nisso, estuda a maturidade do raciocínio moral. Quanto mais baixa o raciocínio moral, mais eu penso no meu interesse, o que é bom para mim, e dane-se a regra, e dane-se as pessoas. Quanto mais eu vou subir na maturidade moral, mais eu penso nas pessoas, na liderança, na empresa, no meio ambiente, na sociedade, numa visão maior. Então, maturidade moral é uma escadinha que você não pula de um nível para outro. Esse é um tema muito legal aí, RHLF, para a gente pensar em discussão até para o Congresso. A maturidade moral está sendo desafiada, porque quando aumenta a pressão para resultado, baixa a maturidade moral. O modo de sobrevivência vem à tona. Neurologicamente é muito difícil, Maurício, a gente conseguir reconhecer que está errado, pedir ajuda e não ter resposta pronta. Neurologicamente, tem um banco de dados. Quanto mais presença eu tenho, mais sucesso eu tenho. E veja, dinheiro faz a gente achar que a gente está certo. Sucesso, dinheiro dá a impressão que você está certo. Nada mais volátil do que sucesso e dinheiro. Mas te dá uma ilusão que você tem sucesso e dinheiro. Aquele modelo seu mental funcionou. E pode ser só sorte, um mercado que estava bom, ou amigo do meu pai, alguma coisa assim que te ajuda a chegar naquele lugar. Doutora, eu queria compartilhar com o senhor minha caminhada acadêmica é pela pedagogia social, né? Entendendo aquele menino que hoje a gente chama de nem estuda, nem trabalha e tal, e rebelde na escola. E aí, a semana passada, um amigo meu, assim, bem próximo, foi bem rebelde comigo, sabe? Eu tentei entregar o meu melhor, talvez não tenha entregue, mas tentei entregar o meu melhor, e ele foi bem rebelde comigo, sabe? E eu mantive ali o carinho com ele, assim, e aí a minha esposa falou, poxa, Maurício,
é legal. Eu falei, poxa, mas se eu não fizer isso com o meu amigo, eu não posso fazer isso com o rapaz da escola. Que pedagogia social seria essa, falsa moralista, que eu entendo o rapaz da escola, mas não entendo o meu amigo que está ali correndo atrás do sobrevivente, querendo que eu fizesse uma coisa que eu não topei fazer, não quis fazer, entendi que não era para eu fazer, e ele se mostrou rebelde, como aquele menino que não entende a professora se mostra rebelde. Então, é interessante esse conceito de maturidade moral, sabe? Eu linkei com essa história e é o que eu procuro, assim, linkar as maturidades e as soluções para que a gente tenha o menor nível de conflito possível, né? Muito bom. Eu não sei como é que está o tempo aí, Rodrigo, Sofia, Karina, como é que vocês estão na agenda? Não vi se tem perguntas também aqui no nosso chat. Se tiver alguma pergunta, estão no ar aí, vamos lá. Porque também não sei quanto tempo que a gente vai fechar aqui. Eu não notei muitas perguntas, e sim algumas colocações bem, bem interessantes com o que vocês comentaram. E aí, para dar o início também de algumas pontuações, vou puxar o carro-chefe para falar as minhas, que eu achei assim muito oportuna a colocação de vocês, mas muito mesmo, assim, é de uma reflexão tremenda, tanto de um quanto do outro. Eu acho que foi de um complemento assim primoroso. O que você falou, Salkini, sobre a questão de viver um dia após o outro, que é a verdadeira receita do bolo, que as pessoas ficam na expectativa, né, de que o que serve para um não serve para outro, mas todo mundo se cobra, né, de que o que você fez para dar certo, o que você faz para poder dar certo ou não. Então, isso é impressionante, como as pessoas cobram isso uma das outras, né, principalmente dos líderes, né. E aí, quando eu falo dos líderes, não estou falando somente de colaborador para gestor, ou o que seja. Estou falando de líder para líder. Um líder, ele pergunta para o outro colega de empresa o que ele está fazendo para poder ter uma melhor interatividade, um melhor resultado. Mas não existe uma fórmula do bolo, porque aquela condução que ele faz, na verdade, se ele for seguir da mesma linha com outro, um colaborador da maneira dele, vai ser um desastre, porque ele não sabe aplicar isso daquela forma. Então, é muito interessante. E sobre a questão de que o Ail me mencionou, e aí eu vou remeter um pouco meus primórdios do início do trabalho. Já trabalhei numa empresa que a princípio era até grande o número de funcionários, mas ela fechou. E na ocasião era uma incerteza tão grande a época de falência da empresa, porque a empresa não tinha a cultura de chegar para o funcionário e abrir para dizer o que estava acontecendo. E na verdade o que a gente queria era justamente isso. É que ela dissesse para a gente o que estava acontecendo de fato, para que a gente não vivesse numa incerteza tremenda. Porque a incerteza ela gera fofoca, ela gera interpretações diversas, e é muito complicado lidar com isso. Eu acho que é muito mais claro você ser transparente do que está acontecendo, para que as pessoas possam ajudar até mesmo a inovações, a ideias. E aí vai de encontro até mesmo que você pontuou sobre aquele caminho, o atalho, que eu achei muito interessante. Aquela imagem que você colocou, que nem sempre o atalho é errado, né? O atalho, na verdade, ele pode ser, de repente, uma falta de comunicação que talvez a gestão não teve inicialmente, para que pudesse, talvez, economizar tempo, dinheiro, e ela poderia ter feito isso bem lá atrás para poder conseguir resultados melhores. Muito bom, legal. Rodrigo. O atalho é um sintoma, não é um problema. Por exemplo, os arquitetos hoje, do Japão, dos Estados Unidos especialmente, quando vão fazer um hospital com grande fluxo, uma universidade com grande fluxo, eles fazem um grande gramado. E depois que tem o caminho da vaca, eles fazem a pavimentação. Então, a experiência do usuário determina a pavimentação. Mais barata, mais inteligente, mais funcional e que roda melhor. Interessante isso, né? Eu vi aqui que com a pergunta do Valdir Ribeiro, no chat, aqui, sobre qual a dica para lidar com superiores muito difíceis. Eu vou te fazer uma provocação. Tem dois tipos de chefe difíceis. O difícil para todo mundo e o difícil para você. Para todo mundo, o chefe difícil para todo mundo é mais raro, é mais comum o chefe difícil para você. Porque para algumas pessoas, o chefe difícil é uma pessoa muito fácil. E aí está ligado a perfil psicológico. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente rápida na análise e na decisão. Essa coisa do relógio que o Salkini falou aí de aceleração é o meu treinamento para reduzir a pressão que eu imponho no ambiente. Então, fiz algumas avaliações, fiz alguns testes, a gente usa um teste de pressão, inclusive de estresse, e o meu perfil é de alta análise intuitiva e rápida operação.
Isso gera um impacto no ambiente. Então, para crises, eu sou a melhor pessoa do mundo para resolver. Mas para tempos de tranquilidade, eu sou um rinoceronte que atropelo para caramba. Então, mesmo o talento se transforma num problema. O que acontece comigo? Eu aprendi a lidar com isso. Quando tem pessoas que estão tão rápidas e entregam tão rápido, para mim são fáceis. Para outras pessoas são muito difíceis, porque é compatível com o meu perfil. E as pessoas difíceis para mim são pessoas mais cautelosas, cuidadosas, meticulosas, que querem analisar, planejar, avaliar e demoram a decidir. Essas pessoas me tiram do sério. Fala, depois a gente resolve. Amanhã a gente vê isso. Vou analisar, depois te falo. Isso me tira da casinha. Então, a pessoa difícil pode ser a pessoa difícil porque ela é realmente difícil. Aí temos pessoas com personalidades complicadas e a dica é sobreviva. Chefe difícil passa. Sobreviva, não tente mudar chefe. Chefe e sogra são um cenário. Você não muda, você contingencia. E é mais comum se encontrar chefe difícil que chefe legal. Chefe legal é um outro, aquele professor na faculdade. Né? Tem um cara legal na faculdade. 35 ali são mais anta. Então, o problema não é matar o leão por dia, é desviar das antas que atravessam o nosso caminho. Esse é o problema. Então, o chefe difícil é regra, não é raridade, o Valdir. Mas a questão é quando você é difícil para o seu chefe. Porque o seu perfil é difícil para ele lidar com você. Então, se você entender o perfil do teu chefe, meu avô é da roça, e era analfabeto, depois ele fez faculdade de farmácia, depois de medicina, ele dizia assim, primeiro nós dá o que eles querem, depois o que eles precisam. Eu acho sensacional essa filosofia da roça, de entender o que a pessoa quer. Ele quer uma entrega rápida, ele quer uma entrega meticulosa, ele quer que você sabe o que ele quer de verdade. Então, sai da caixinha de difícil, fácil, e vai para o lugar de como é que eu entendo para atender essa pessoa. E muitas vezes um chefe difícil pode ser o melhor professor, que mais te faz crescer. Então, difícil às vezes é uma opinião e não uma verdade. Doutor Ailmer, teve uma pessoa que me perguntou sobre isso e ela tinha dificuldade com o chefe com ela. Eu falei, esteja feliz. E se você for feliz com um chefe difícil, cara, quando você pegar um chefe que você tiver facilidade, você vai levar de lavada. Então, eu penso que lidar com o chefe, sabendo que você tem dificuldade com ele, e se você sobreviver com felicidade, você está muito preparado aí para os outros chefes que vão vir, porque chefe passa. A ideia de chefe como um cenário é bem interessante, Salchini. Eu sou um surfista meia boca, mas sou surfista, e no mar tem isso. De volta e meia vem uma série de ondas enormes. E você tem que remar para ela para tentar pegar a onda, ou ela pega você. Então, quando vem a série, você não vai mudar a onda, você não vai segurar a onda, você vai parar a onda. Ou você pega a onda, ou ela pega você. Na vida é isso. Tem as situações que são cenário, que você não tem controle sobre as situações, você tem que se posicionar adequadamente. E não ficar numa posição de vítima, esperando ou reclamando. Você tem que ir em direção à situação. Mas quando é problema, você consegue resolver problema. O problema tem limitação, está no seu alcance resolver. Esse cenário não está no seu alcance resolver. O contexto Covid é cenário. Como é que você, como líder, lida com a sua equipe, é uma escolha sua. Você pode aumentar a pressão, reduzir a pressão. Você vai colher o que você plantou. Você pode escolher o que você plantar, mas vai colher o que você plantou. Isso não tem escolha. É uma lei da vida. Então, esse ponto das escolhas que eu faço num contexto complexo, que não é um contexto de vida, é um contexto complexo, como o Fábio Castro colocou aqui, né? Aliás, Fábio Castro é um grande case de evolução profissional e de aprendizado que está com a gente aqui também hoje. O contexto complexo não tem uma resposta. Eles são dilemas, não são problemas. Problema tem solução. Dilemas tem que escolher entre duas coisas muito difíceis, muito boas. Os dilemas são mais difíceis de você tomar decisão. E quanto mais pessoas envolvidas, melhor solução para os dilemas. Mas é um conceito bem legal entender que o contexto, o chefe difícil nesse contexto é equivalente à Covid, à onda, você não vai mudar. Você vai, ou você vai se posicionar ou ele vai pegar você. Eu queria até falar, eu achei genial, assim, porque essa é uma conversa, né, hoje, né? A gente está batendo um papo aqui, muito legal. E vocês trouxeram coisas assim, muito simples e que realmente são, né, gigantes, né, na gestão de pessoas. E aí vocês falaram de transparência, que eu acho que é a chave para o engajamento. A empresa pode estar afundando. Se você falar para as pessoas vêm junto. Se você não falar, as pessoas começam a pular fora do barco.
né, pela incerteza. Isso de como posso te ajudar hoje, genial, né? Você está junto, você tá ali, você é parceiro, né? Isso é genial, coisas muito simples, né? Eu chego a ficar arrepiada, assim, porque realmente é tudo que a gente de RH, né, fala aí no dia a dia, né? E a gente fica aí tendo que fazer, entregar elefante branco, né? Quando, na verdade, coisas simples fariam toda a diferença, né? E eu acho assim, o autoconhecimento também é extremamente importante, porque quanto mais você se conhece, né, e percebe que você tem suas forças, mas também tem suas limitações, suas fragilidades, mais você muda o seu olhar para o outro, né? Você começa a entender que o outro também tem as fragilidades dele. E aí a gente começa a saber lidar melhor, né, com perfis diferentes, né? E as empresas, elas precisam ser cada vez mais, né, mistas, né? Precisam de todos os perfis, senão as coisas não acontecem, não rodam, né? E a gente saber lidar com cada um desses perfis, né? Eu costumo falar, né? Eu sou analista DISC, e aí eu falo, sem o executor, né? Como é que a gente faz a empresa girar, né? Que aí é esse trator, né? Que vai lá atrás do resultado, né, que faz a coisa acontecer, mas também sem o analista, aquele que está ali analisando os riscos, né? Como é que a gente, né, tem esse cenário aí na mão para tomada de decisão, né? Enfim, então acho que foram dicas, né, valiosíssimas aí que a gente fica buscando, né, o elefante branco, né? Eu contei um episódio antes da gente entrar aí nos bastidores, que eu cheguei na empresa e eu fui testar um equipamento e o equipamento não funcionou. E aí o líder daquele grupo disse para a gerente assim, poxa, logo quando o Maurício chegou, ou seja, ai meu Deus. Então, o que eu aprendi com isso também? Por mais que a gente tente tirar do colaborador, graças a Deus, para cada um a gente tem uma resposta para cada situação, né? E aí eu disse para a gerente, olha, a gente precisa transformar esse ai meu Deus num graças a Deus, né? No caso. Que bom que foi com o Maurício, não foi com o cliente, porque era um equipamento que faria falta para o nosso cliente, né? Então, por mais tentativas que eu tivesse, por mais caminhos que eu percorro para ser o graças a Deus, mas para aquele indivíduo, naquela situação, foi o ai meu Deus, né? Deixa eu levantar uma bandeira aqui amarela de atenção, Karina, no que você trouxe sobre a simplicidade. O meu grande esforço é transformar muito conhecimento acadêmico e prático em coisas simples. Por que isso? Porque a grande queixa que eu ouço dos meus pacientes ou meus clientes organizacionais é que a linguagem que às vezes a gente RH usa é uma linguagem abstrata. O cara não sabe se é de comer ou passar no cabelo. É uma linguagem tão cheia de rococó a nível D enquanto pessoas que o cara que é ali operacional nunca vai entender aquilo, nem quer entender aquilo. Então, quando chega o RH, a pessoa fala, ai meu Deus. O que eu me especializei, que a grande parte dos meus clientes são engenheiros, e eu trabalho muito com alta gestão, C-level, pessoas muito treinadas, muito críticas, muito céticas com treinamento. Esse é outro ponto, né? Temos uma safra de executivos que não aguenta a palavra treinamento, não aguenta a palavra palestra, muito menos live, webinar, não aguenta mais, porque no custo-benefício aquilo não vale a pena, aquilo não tem aplicação prática. Então, o que eu tenho me esforçado com muita dedicação é pegar uma grande carga de conhecimento. Por exemplo, como é que eu posso ajudar hoje? Tem por trás disso toda uma proposta de redução de medo na largada. Quando eu dou sinais neurológicos que eu estou presente e meu papel é ajudar, eu desarmo o sistema de alarme das pessoas e me coloco não só interessado, como interessante, e não interesseiro. E com isso, eu reduzo o sistema de defesa das pessoas. Então, eu baixo o alerta e aumento a colaboração. Mas isso, eu não vou explicar tudo isso para a pessoa, ela não quer saber isso tudo. Eu explico uma frase. Começa o teu dia com como eu posso ajudar hoje, porque o hoje é importante na frase. Porque esse hoje está dizendo, eu estou aqui agora e amanhã eu vou estar de novo. Não é só uma vez na vida. Quando um gestor começa o dia ouvindo a sua equipe, ele encontra lagartixa. Se ele não ouve, ele encontra um jacaré. Um gestor falou para mim assim,
professor Ailmer, eu queria ter mais biópsia e menos autópsia. Falei, amigo, eu tenho algo ruim para te falar. Está disposto a ouvir? A autópsia é um sinal da sua gestão, não do seu time. Quando o time tem medo de você, porque você é um cara ocupado, você é um cara inteligente, você é um cara rápido, você é um cara bom pra caramba, se acha fofo, mas você é um rinoceronte. O seu time tenta resolver sozinho o problema, para não ocupar a sua agenda, que é muito demandada. E quando não consegue resolver, vai crescendo a lagartixa, vai virando um jacaré. Quando não dá conta mais, chega para você o quê? Chega a autópsia. Fato consumado, já foi. Eles não quiseram te ocupar na biópsia. Então, a biópsia e a autópsia é sintoma da sua gestão e não do seu time. Não time imaturo. Você que é um Branca de Neve com 7 anões. Claro, eu tinha liberdade de falar isso com ele, eu falo umas coisas meio duras de vez em quando. Psiquiatra pode falar essas coisas de vez em quando. RH não pode falar isso. Psiquiatra pode falar isso. Não pode. Professor, psiquiatra e consultor pode falar essas coisas e sobreviver, né? É que nem o bobo da corte. Na Idade Média, o bobo da corte é a pessoa que podia falar as coisas para o rei e não matavam ele, porque ele era o bobo da corte, né? O consultor é o bobo da corte do século XXI. Isso aí, pode falar tudo. Doutora Ilma, sabe como é que eu uso essa frase no meu ambiente de trabalho? Eu digo assim, ó, que é mais fácil, mais barato, mais rápido cuidar de uma gripe do que cuidar da pneumonia. Eu falo assim, vocês estão gripados, vocês esperam a pneumonia chegar ou a gente já atua junto? Atua junto, para não chegar a pneumonia. Então, se o problema é pequeno, vamos resolver junto, né? Para que esse problema não vire grande e vire a pneumonia. Perfeito. Tem 2 perguntas aqui no chat, não sei se vocês viram, mas uma sobre empresa familiar. Devemos insistir na mesma forma de gestão de outras empresas? É uma pergunta da Cristina Vidal, muito desafiadora. Cristina, deixa eu falar para você uma coisa. Empresa familiar é mais família do que empresa. Então, o modelo da família impacta a empresa de acordo com a cultura da família. Se é cultura de colaboração ou de competição, isso vai determinar a vida dentro da empresa. Então, a dificuldade da empresa familiar é que é muito mais terapia de família. Por exemplo, eu tenho uma consultora que trabalha com a gente, ela é formada em terapia familiar sistêmica e coach, e uma grande consultora. Então, ela vai trabalhar em familiar, entendendo que a dinâmica da família é muito mais importante que a dinâmica do trabalho. Quando desembaraça na família, desembaraça o trabalho. Mas se não desembaraçar na família, a única solução é, se a empresa é grande, criar um conselho gestor e a família é sempre o conselho, e deixar executivo ser o executivo da empresa familiar. Tentar resolver problema de empresa familiar com consultoria de pequeno porte, empresa de pequeno porte, gente, não acontece, esquece isso. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aquele negócio, entendeu? Você é o corpo estranho da família. Há décadas que eles brigam daquele jeito e jogam dinheiro fora daquele jeito. Há décadas fazem isso. Então, você não vai imaginar que você, como consultor RH, que chegou contratado, agora vou mudar a empresa. Não vai, você é o corpo estranho, você vai ser eliminada desse jogo. Então, a única coisa que eu vejo possível para ajudar a empresa familiar de pequeno porte, que tem pouco recurso para fazer esse investimento, é pensar em alguma orientação para a família, não para a empresa. Isso economiza muito dinheiro, porque as perdas, os conflitos, as miopias, as mágoas profundas. Eu, por exemplo, não trabalho com empresa familiar. Minha sócia que trabalha. Eu não tenho esse estômago todo, porque é muito diferente de empresa não familiar. Eu trabalho com empresa pública, empresa privada, mas geralmente de grande porte. Mas a empresa familiar de grande porte, aí sim, tem conselho de gestão, tem alguma outra formação que ajuda isso a acontecer. Mas, na prática, é para gente grande trabalhar com a empresa familiar. Ainda tem um complemento, né, Ilma? Final de semana tem almoço de domingo, acaba com tudo. Game of Thrones. Vi mais uma aqui, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Com a pandemia, a gestão remota ficou mais comum devido ao home office. Vocês, gestores, já tinham experiência com essa forma de gestão? Não, ninguém tinha desse formato de gestão. Ninguém tinha gestão remota transversal. Ninguém passou nunca por isso. Quando eu tinha uma empresa chique, você tinha um dia de home office, que era como se fosse um day off. Home office, day off era muito parecido com a cabeça do gestor. Vai ter um dia de folguinha. Quando foi todo mundo para remoto e entregou mais do que entregava antes, e surpreendeu, né? Surpreendeu, mas o custo foi maior, é maior. O custo pessoal emocional é maior no remoto.
O desgaste é maior. Porque não é só o remoto, é remoto dentro da pandemia, onde eu não posso sair sem máscara, não posso abraçar o meu pai, minha avó, pessoas que têm risco de morrer, eu não posso estar numa festa, eu não posso viajar, eu não posso pegar um avião sem achar que estou surtando, porque é tudo lotado o avião, e você fica aquele avião, meu Deus, eu não posso aproximar na rua, como é que eu posso sentar aqui do lado a meio centímetro, uma pessoa que está encostando em mim, espirrou agora. E esse filtro que eles têm aqui, será que vai aguentar? Não aguenta esse filtro. Aí você fica naquele, Deus, me guarda da pandemia, me guarda do coronavírus. Eu não posso, eu não tenho agenda para ficar doente. Não está na minha agenda ficar doente. Então, assim, a gente vive uma complexidade muito grande, muito grande. O que mais aí? Eu acho que podia terminar, né, Rodrigo? Estou preocupado com o pessoal também, já tem 1h40. O horário, né? Gente, assim, eu estou encantada com o nosso bate-papo de hoje, consideramos assim o bate-papo. O tema, o tabuleiro de xadrez no mundo corporativo. Nós conseguimos encaixar as peças, as pessoas, né? O rei, a rainha, as peças andando ali no tabuleiro, né? Então, eles sendo seguidos, guiados, checkmate. Vocês conseguiram transportar toda a temática de hoje nas palavras tanto do Aylmer quanto do Salkini. Então, assim, o Salkini aproveitou os arranjos do Aylmer e conseguiu, nesses arranjos, fazer a colocação dele, trazendo para o dia a dia, para o cotidiano e para a vida realmente dele de empresário, né, de empresa. Então, assim, se fosse combinado, acho que não seria tão perfeito como foi. Eu estou, assim, muito contente. Guardei algumas palavras-chave para o Congresso mesmo, conforme o Aylmer sugeriu. Pô, tem umas coisas aqui que a gente pode estar absorvendo para o Congresso. Essas palavras já vamos levar para a nossa reunião. Então, assim, eu só tenho a agradecer o brilhantismo dessa noite. Uma pena quem não pôde entrar, porque nós tivemos aí 90 e poucos inscritos, né? Mas eu sempre falo o seguinte, estar quem tem que estar, não é isso? Então, assim, eu espero que todos tenham guardado alguma coisa para si e guardado alguma coisa para que possa levar para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu líder ou para a sua equipe. Porque foi muito proveitoso realmente as informações que foram passadas aqui para todos nós hoje. Obrigado, Sofia, muito obrigado. Quero também agradecer ao Salkini. Uma das coisas que eu admiro num gestor, num líder, é o seu coração de estudante. E Salkini trouxe para a gente aqui hoje um exemplo muito bacana de simplicidade, humildade, mas uma experiência com uma profundidade enorme da sua vida, da sua prática, que enriqueceu muito. Eu me senti honrado, Salkini, estar aqui com você. E esse jeito seu tão suave de complementariedade e abrir esse espaço todo que você abriu de maneira tão legal. Parabéns. Muito obrigado. A honra foi minha participar com você do evento tão bacana. E dizer, Sofia, que eu dedico minha participação à minha irmã, Cristiane Salkini. Eu era adolescente, eu fui na empresa da minha irmã, ela trabalhava com RH, Aylmer. E aí eu olhei aquilo, achei tão bacana. E eu sou empresário, mas sou empresário com DNA de RH. E aí eu dedico minha participação à minha irmã, Cristiane Salkini. Bacana. Obrigado a todos. Uma pessoa muito especial, a Cristiane, verdade. Ela é muito bom. Vamos tirar a foto, Rodrigo? Vamos. Tem que abrir a câmera aí, pessoal, né, para tirar uma foto. Tirar só com o nomezinho não dá. Pois é, pessoal, por favor, abram as carinhas, por favor. Um olhar inteligente aí, ó, olhar inteligente, depois a gente volta ao normal. Olha o Fábio que eu falei aí, esse cara é fera. Professor Nasser, aí. Só rapidinho, gente. Abrir a Obrigada, câmera, por Carla. favor. A gente... Aí quando você abre, já aparece aqui na foto. Se não abrir, não aparece, não. Dani. Tá abrindo, estão abrindo. Opa, todo mundo tá abrindo, olha. Olha. Bom, acho que foi. Vou dar o print aqui, gente. Bacana. Perfeito, perfeito. Foi sim, gente. Obrigado, gente. Gente, muito bom. A gente que agradece. Obrigado, Salkini. Obrigado, Aylmer. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Prazer em revê-los. Karina, saudade de você.